Olá, bem-vindo de volta. No último vídeo eu mostrei para você que se eu aplicar uma força em um corpo de massa m originalmente em repouso, ou seja, se esse corpo aqui tiver uma velocidade inicial igual a zero, e quando ele passar, ou seja, depois de percorrer uma distância d, quando ele passar aqui por essa posição, ele tiver com a velocidade igual a v, ou seja, que ele está se movimentando para a direita sobre a ação dessa força F, não é isso? Então a gente dizia que ele estava originalmente em repouso e se eu mantiver essa força aplicada, essa força F, enquanto o corpo percorre essa distância d, essa força F com que eu empurro o corpo vezes a distância que ele percorre é igual à sua energia cinética, ou seja, eu pego a força, essa que eu estou atuando durante todo o tempo, durante todo o percurso, multiplico pela distância e isso é igual a meio de mv quadrado. Essa parcela aqui da força vezes a distância do lado esquerdo é chamado do trabalho realizado pela força F nesse percurso que tem uma distância igual a d, e esse termo aqui é chamado de energia cinética, que é a energia associada com o movimento do corpo. Lembra disso, né? E por definição, a energia cinética é a quantidade de trabalho que devemos realizar sobre o corpo de massa m para levá-lo de uma situação de repouso a esse valor de velocidade atual. Ou seja, a velocidade vai sair de zero até chegar nesse valor de velocidade depois de percorrer essa distância d sob a ação dessa força F. Vamos supor então que tenhamos um corpo de massa igual a 5 kg e que esteja movendo-se a uma velocidade igual a, só para poder colocar números, né? Vamos supor que a massa do corpo seja igual a 5 kg e que esse corpo esteja movendo com a velocidade de 7 metros por segundo. Pergunta que nós podemos fazer é o seguinte: qual é o valor da energia cinética? Energia, um é com índice C, né? Energia cinética desse corpo, muito fácil. Pega a massa dele, multiplica pela velocidade ao quadrado, dividido por 2. A massa 5 kg, multiplicado pela velocidade 7 metros por segundo elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Energia cinética de um corpo desse seria 5 dividido por 2, 2,5 kg, multiplicado por 49 metro quadrado por segundo quadrado. Vamos olhar alguma coisinha mais aqui, ó. 2,5 multiplicado por 49, usando uma calculadora, né? 122,5, que quilo metro por segundo ao quadrado. Olha, veja que eu peguei só um metro, o metro aqui é ao quadrado, tá? Vou colocar isso aqui entre parênteses e vou multiplicar por metro. Olha o que é que eu tenho dentro do parênteses: massa vezes aceleração. Isso é o que? Força, concorda? Então a energia cinética vai ser igual a 122,5 km por segundo ao quadrado é Newton, multiplicado por metro. E o que é Newton vezes metro? No vídeo anterior nós já falamos que isso é unidade de trabalho ou unidade de energia, cujo símbolo é J para representar joules. Essas informações então são suficientes para calcular a energia cinética desse corpo. Então basta que eu conheça para poder calcular a sua energia cinética o quê? Qual é o valor da sua massa e qual é o valor da sua velocidade. A energia cinética é a energia associada ao movimento de um corpo. Podemos afirmar que a quantidade de trabalho que deve ser realizada sobre este corpo de massa 5 kg para acelerá-lo da condição de repouso até uma velocidade igual a 7 metros por segundo é exatamente isso aqui, 122,5 joules. Então vamos dar um outro exemplo. Em vez de empurrar o corpo na horizontal, acelerando esse corpo na horizontal, vou apresentar um exemplo onde puxamos um corpo para cima, ou seja, na direção vertical. Estamos puxando o corpo para cima, agora com velocidade constante. Então, imagine que a gente tenha essa situação onde a gente tenha um corpo. Esse corpo tem uma massa m
e ele está sendo agora puxado aonde? Puxado para cima, tá? E vamos supor que esse corpo desloque dessa, ou seja, a parte superior dele estava aqui, agora estava nessa posição. Ao invés de chamar de distância D, já que ele está andando na vertical, vamos medir a distância agora utilizando essa letra H. Bem, a gente sabe que esse corpo está sendo atraído pela Terra, ou seja, a gente não está fazendo essa experiência no espaço sideral, estamos fazendo aqui na Terra, então ele tem um peso, e a gente sabe que a força com que a Terra está atraindo ele é igual a mg. Então a força que nós devemos aplicar para que ele movimente com velocidade constante deve ser igual a quem? Deve ser igual a mg. Qual vai ser o trabalho que essa força vai realizar? Vai ser a força multiplicado pela distância que ele vai percorrer. Qual é o valor da força? M vezes G. Qual é a distância que ele vai percorrer? É uma distância na vertical igual a H. Então a gente já pode ver aqui que o trabalho que vai ser realizado nesse caso vai ser dado por M vezes G vezes H. Se você quiser imaginar uma situação real, ao invés de falar simplesmente um peso de massa M, seja lá o que for, você pode imaginar aqui, por exemplo, que você tivesse aqui um trilho, ou um par de trilhos, né? E que dentro desse trilho aqui tivesse, por exemplo, o quê? Um elevador. Que esse elevador está sendo puxado para cima, por exemplo, com um cabo de aço, e que ele sai aqui dessa posição inicial e vá lá para cima, ou seja, o elevador é puxado pelo cabo, né? Sai dessa posição inicial e vem para essa nova posição. Vamos supor que essa altura H que ele percorra seja igual a 100 metros. E que esse elevador seja um elevadorzinho de brinquedo, um elevador pequenininho, não esse que carrega gente, um elevador que tem uma massa apenas igual a 10 quilos. Estamos assumindo que o elevador não está em movimento acelerado, a sua velocidade, ou seja, a velocidade ascendente tem uma força atuando no elevador durante todo o percurso, durante todos os 100 metros, mas a velocidade dele é uma velocidade constante. Ou seja, a sua aceleração vale zero. O movimento dele não é acelerado. Se o elevador estivesse acelerando para cima, a força a ser aplicada deveria ser maior que o peso do elevador. E se o elevador estivesse acelerando para baixo, a força aplicada seria menor que a força gravitacional. O elevador está movendo para cima com velocidade constante nesse exemplo. A força para cima exercida pelo cabo de aço, por exemplo, esse cabo de aço esse está aqui agora em branco, né? Ou seja, existe um cabo que está exercendo uma força para que ele movimente para cima com velocidade constante. Não existe então força líquida. Nós temos o que? Nós temos uma força gravitacional atuando aqui para baixo, que é o peso do elevador, igual a mg. Nesse caso, 10 quilos vezes a aceleração da gravidade, não é isso? Que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou seja, nós temos um peso do elevador igual a quem? 98 newtons. E essa força do cabo aqui, que nós podemos chamar de uma força de tensão, não é isso? A tensão que deve ser exercida pelo cabo tem que ser igual ao peso, ou seja, uma força de 98 newtons. A pergunta que nós podemos fazer é qual vai ser o valor do trabalho realizado por essa tensão no cabo ou por essa força de tensão que aqui está. Muito simples, né? Força, 98 newtons, e a distância que ele vai percorrer igual a 100 metros. Então, o trabalho a ser realizado pelo cabo, ou por essa tensão que vai existir no cabo, vai ser 98 seguido por 20 Nm, que é igual a 9.810 joules. Esse é o valor do trabalho. Após mover os 100 metros na vertical, nesse nosso exemplo, não houve variação na velocidade do elevador. A questão que colocamos é a seguinte: para onde foi todo esse trabalho que foi realizado sobre o elevador? A resposta é: o trabalho foi transferido para uma nova forma de energia,
que é denominada de, ou seja, esse trabalho que que o cabo de aço realizou, né, de 9.810 joules, foi, na realidade, transferido para uma nova forma de energia, que é chamada de energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional, que a gente pode chamar simplesmente de EPG, energia potencial gravitacional. Saindo da posição inicial após subir uma altura h igual a 100 metros, o elevador agora tem mais energia potencial gravitacional do que ele tinha quando estava na posição mais baixa. A energia potencial gravitacional é definida como sendo a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade multiplicado pela altura. Bem, uma outra exemplo que a gente poderia apresentar aqui, se a gente tiver um corpo de massa igual a 1 kg e esse corpo for elevado, se um corpo de massa igual a 1 kg, vamos supor que ele é elevado, ou seja, ele estava nessa posição e elevado aqui de uma altura h igual a, por exemplo, 10 metros. E vamos assumir um valor de g aproximado aqui de 10 metros por segundo ao quadrado. Nessa nova posição, a posição mais alta, a energia potencial gravitacional desse corpo vai ser igual a quem? A massa do corpo multiplicado m, está aqui, ó, massa do corpo, vezes g, que nós estamos arredondando para 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura que ele foi elevado, que foi de 10 metros. Então a energia potencial gravitacional dele nessa posição aqui mais alta, 1 vezes 10 é 10, vezes 10, 100. 100 o quê? Quilômetro por segundo ao quadrado é Newton vezes metro, ou seja, Newton vezes metro é igual a Joule. A energia potencial gravitacional também é expressa em Joule. Então, se ele atingir essa nova posição e permanecer em repouso, o corpo não apresenta energia cinética, concorda? Porque a velocidade dele aqui agora vale quanto? Vale zero. Se a velocidade é igual a zero, a energia cinética é o quê? mv ao quadrado sobre 2. Se a velocidade é zero, a energia cinética dele é zero. Para sair da posição original no solo, essa posição que ele se encontrava aqui, ó, aqui no solo, e atingir a posição mais elevada, essa posição aqui no alto, trabalho deve ser realizado sobre o corpo de massa igual a 1 kg. Nessa posição mais elevada, o corpo tem potencial para realizar trabalho. Sabemos que a sua energia potencial gravitacional é igual a 100 Nm ou 100 joules. Para elevá-lo, necessitamos de 100 joules de trabalho. Podemos perguntar: que velocidade esse corpo de 1 kg terá ao atingir o chão se ele fosse solto? Ou seja, se a gente deixasse esse corpo agora, colocar aqui em amarelo, né? Se nós liberássemos esse corpo e deixássemos ele cair agora, voltar e cair em queda livre, com que valor de velocidade ele atingiria o solo? Quando ele atingir o solo, a energia potencial gravitacional terá desaparecido, concorda? Essa energia potencial gravitacional que desaparece quando o corpo sai da altura h e atinge o solo foi convertida em que tipo de energia? Isso é o que veremos no próximo vídeo.